Isso é o fruto de um trabalho que o Procede desenvolve há muito tempo. E, esse trabalho é desenvolvido com, os nossos executivos, com as nossas aulas, é desenvolvido com consultorias, é desenvolvido com pesquisa. E é desenvolvido com, o nosso foco de atenção. Nós temos, cursos que são muito bem reconhecidos no mercado. Temos o MBA em Gestão Empresarial, nós temos o MBA em Seguros e Previdência, temos o graduação em Iniciação Gerencial e temos o pós-graduação Pequenas e Médias Empresas, Soluções de Problemas Gerenciais. E, esses cursos, junto com os cursos em company, as nossas empresas parceiras, junto com os cursos de curta duração, isso nos permite, ganhar essa experiência. Hoje, nós vamos ter, iniciando esse fórum de gestão empresarial, aqui no primeiro pilar, a gente vai falar a respeito de pessoas, e eu tive, assim, a grata surpresa de, aqui encontrar amigos. Eu tenho aqui como palestrantes o professor Alfredo Castro. Nós já tivemos a oportunidade, muitas oportunidades de trabalhar juntos, então é uma grata satisfação tê-lo aqui, professor Alfredo Castro. E temos também aqui o Rafael Saueia Bueno, que é o nosso alumni, o nosso aluno do MBA Gestão Empresarial da turma 47. Neste painel, então, o professor Alfredo Castro, que é presidente eu vou usar o termo em português, tá, professor Alfredo? MOT, ou MOT, em inglês, Training and Development, com base lá em Miami, nos Estados Unidos. O professor Alfredo Castro também é fundador e diretor do Conselho Click Institute, que é um think tank baseado em Washington, D.C., com foco em estudos futuros. O professor Alfredo Castro também é palestrante, autor, ele tem vários livros, consultor, professor da FIA, mentor, tem mais de 120 empresas em consultoria na Europa, Américas, África, Ásia, e ele tem especialidades em storytelling, liderança virtual, gestão do conhecimento, negociação e muitos assuntos correlatos com pessoas, gestão de resultados e competência. O Rafael Saueia, por sua vez, como eu disse logo no comecinho, ele é alumni do MBA Gestão Empresarial, turma 47, né, Rafael? Eu me lembro de algumas dos nossos contatos lá. Ele é executivo com 15 anos de carreira na área de consultoria e liderança de projetos em clientes estratégicos de setores diversos. Aí você pode pensar no setor de telecom, health, seguros, entidades financeiras, e hoje ele é sócio responsável pelas contas do setor de energia e utilities para a AT&T Data Americas. Então, eu não vou mais roubar tempo, porque o conhecimento dos nossos convidados, professor Alfredo Castro e Rafael Saueia, é muito valioso. Professor Alfredo Castro, eu passo a palavra para o senhor. Ok, bom, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, eu gostaria de falar, como introdução aqui da minha participação, sobre uma questão que nos move. Olha a maneira como nós estamos aqui organizados, participamos de mais um fórum de gestão dessa área da FIA Procede, que eu tenho orgulho de integrar como professor há muitos anos. Mas eu quero confessar que este fórum, para mim, e eu quero que depois você reflita sobre isso, eu acho que esse fórum, para mim, ele é muito especial. E é muito especial por um motivo. Nós, quando nos provocamos a contribuir, refletir e compartilhar ideias sobre decisões gerenciais na era digital, e quando a gente olha para essas decisões, como disse o professor Marcos Prachedes, as decisões elas são tomadas no mundo corporativo há muitos anos. O que acontece é que nós estamos com um entorno e uma realidade que nos está estimulando a inteligência, estimulando a nossa criatividade e já apontando para elementos que nós estávamos prevendo já há muitos anos, mas que tiveram um processo de
foram acelerados de uma forma dramática e exponencial. E cabe a mim, e eu tenho aqui um parceiro que, além do moderador, que é o professor Marcos Prachedes, é um executivo encantador, impressionante, que é o Rafael, que fala daqui a pouco, Rafael, e eu até, inclusive, tenho uma pergunta para você, tá? E vou passar para você com uma pergunta. Mas o Rafael e eu vamos contribuir com esse primeiro pilar. Acho que foi muito feliz o Fórum de Gestão Empresarial de discutir tecnologia e nova estratégia, mas começar com o pilar das pessoas, né? E eu acredito que a gente tenha alguns tipos de anseios aqui, esses primeiros minutos do nosso fórum. Eu gostaria de contribuir um pouco com o que eu estou vendo, tanto na academia quanto no mundo corporativo. Como é que a gente pode engajar pessoas em ambientes híbridos? Porque aqui, nessas palavras que eu acabei de dizer, eu trago elementos novos, que é o engajamento, é a preocupação que eu tenho escutado dos investidores, dos conselheiros. Eu também sou conselheiro de administração, inclusive aqui no Brasil, certificado pelo IBGC, dos conselheiros, dos investidores, dos executivos, do C-Level, de profissionais e com grata surpresa que estão se formando agora, todos têm a mesma pergunta. Como é que eu engajo pessoas dentro desse novo contexto? E principalmente porque os nossos ambientes estão cada vez mais híbridos. E o próprio conceito de híbrido, existem várias pesquisas, existem vários especialistas que procuram definir. E eu hoje vou provocá-los, então, vou trazer um pouco de contribuição das pesquisas que a gente vem fazendo, né? Então, eu acho que a gente pode começar com algumas reflexões. E quando a gente faz reflexão, isso não significa que a gente, então, esteja com um modo passivo em relação a essas questões. Não. Eu gostaria de dizer que quando a gente, na academia principalmente na FIA Business School, quando a gente reflete, a gente já está refletindo, entendendo como isso pode ser pesquisado e, mais importante ainda, como é que isso pode virar uma recomendação para o mundo corporativo, né? Primeira reflexão quais são as principais novidades na liderança de equipes híbridas? E uma coisa muito importante em relação a essa questão de liderança. Liderança é um tema eterno. Você, há anos, nós estudamos liderança. Depois de tanto escrever livros, depois de tantas aulas de liderança, eu continuo com aquela curiosidade, graças a Deus, com aquele ímpeto de estudar, porque a liderança, nesse contexto híbrido, ela tem desafiado, os executivos querem saber como prover um feedback que tenha impacto, como buscar os resultados empresariais, como essa liderança pode continuar mantendo esse equilíbrio entre a liderança de mim mesmo, a liderança da equipe e do negócio. Em termos de liderança, eu vejo que nós temos caminhado, mas ainda estamos num contraponto. Então, agora eu quero ser crítico. E essa é a minha pergunta, Rafael, quando você assumir daqui a pouco, quando você contribuir, muito obrigado, primeiro, por ser um executivo e um investidor brilhante. Segundo, por ter nos dado assim o privilégio de ter tido você como um executivo aluno, tá? E muito obrigado por estar aqui. A pergunta para o Rafael, mas deixa, Rafael, eu caminhar um pouco mais, mas já fica na tua mente aí qual é a dificuldade e qual é o seu compartilhamento, o seu segredo em relação à liderança de equipes híbridas. O que é que você aprendeu, digamos assim, nesses últimos 2 anos, hein? 2 anos, tá? Com tudo o que aconteceu. A segunda provocação que eu acho que nós devemos pensar é como é que eu posso estimular o engajamento dessas pessoas, mas ampliando o uso de tecnologia, né? Então, eu tenho, depois desse primeiro painel, nossa, a gente vai ter aqui uma aula de como a gente tem visto esses efeitos da tecnologia nas pessoas e como é que isso se relaciona aos resultados empresariais. Existe uma cadeira que muito poucas pessoas conhecem,
que é a cadeira de Robotic Psychology, ou seja, a psicologia robótica. E não fique pensando que é uma área da psicologia em que você vai entrar num escritório, né, de terapia e vai ver o robô sentado no divã. Não é isso. É exatamente o lado da psicologia que tem estudado como nós, seres humanos, e a terapia é para nós, seres humanos, como a gente reage e ainda resiste à ideia da tecnologia e à ideia da robótica, dos cobots, que são os cooperative robots, e isso tem impactado tremendamente. Tenho visto pessoas que já estão navegando muito bem com a tecnologia, mas é verdade que nós precisamos ter um pouco mais de balanço, de coragem. Esse é um ponto que eu quero provocar. Uma outra reflexão, que recomendações práticas, tá, sobre gestão de pessoas podem gerar vantagens competitivas nesse cenário, com esses desafios. Então, eu quero provocá-los aqui com duas vertentes, dois ambientes aqui. Vamos imaginar, e sempre é muito interessante, né? Aqui no Procede, a gente procura racionalizar, muito embora seja um estudante e um professor de questões ligadas a pessoas, é muito bom quando a gente vê um gráfico, né? E é impressionante. Nesse gráfico vertical, eu estou discutindo o nível de sincronicidade, ou seja, quando você trabalha mais ou menos de forma síncrona. Então, vamos imaginar que na parte de baixo do eixo vertical, você tem pessoas que estejam trabalhando num horário formal síncrono, como, por exemplo, nós aqui. Todos nós entramos às 19 horas de Brasília. Então, nós estamos combinados de forma síncrona. Vamos imaginar que outros colegas nossos tenham chance de assistir a este fórum de forma assíncrona. Então, essa é a parte superior no gráfico. E é claro que você já viu que o ambiente físico funciona como o nosso gráfico na parte, no horizontal aqui, ou seja, para a esquerda eu tenho o ambiente presencial formal, aquele clássico, típico, e no outro extremo o ambiente virtual. Então, aparece aqui a primeira área, que é o trabalho síncrono e ambiente presencial. Esse é o que mais nós conhecemos. Esse é o que tem gerado, nos últimos 50 anos, toda a literatura, principalmente nos últimos 20 anos, toda a nossa pesquisa. O que é que a gente precisa fazer para liderar, para motivar, para engajar as pessoas no trabalho síncrono em ambiente presencial? Acontece que nós temos visto o surgimento de muitas outras realidades, ou seja, o trabalho em ambiente presencial, atenção, para não se perder, em formato assíncrono. E o trabalho no ambiente virtual, em que estamos conectados de forma virtual, mas ele, de qualquer maneira, tem um horário comum, tem uma sincronicidade de forma síncrona, ou seja, ao mesmo tempo. Mas aparece ali uma área que eu destaco, que é a área que mais tem chamado a nossa atenção. E aqui, imbuído aqui da missão de professor, queria chamar a atenção para esse quadrante, que é quando você tem o trabalho de forma assíncrona em ambiente virtual. Para nós, quando a gente estuda o nível de complexidade e como a gente tem dado investimentos para desenvolver os líderes, para desenvolver as pessoas, a gente vê que a complexidade agora é mais baixa exatamente quando o trabalho é síncrono em ambiente presencial. No entanto, eu tenho equipes que possuem esses três públicos aqui, ou seja, equipes híbridas que possuem membros que algumas vezes atuam de forma síncrona e outras vezes atuam de forma presencial e virtual. A complexidade já se torna média. Interessante isso, hein? Não porque as pessoas não estejam engajadas, mas porque eu, como líder, preciso fazer um grande esforço para continuar conectando e engajando essas pessoas. Mas, senhoras e senhores, eu quero chamar a atenção para esse quadrante. Por quê? Porque, de verdade, quando a gente entende que uma equipe híbrida pode ter essas 4 situações, eu, como líder, ou então como membro de equipe, eu percebo que é um nível de altíssima complexidade quando você tem a combinação do não sincronicidade em ambiente virtual. Eu vou dar um exemplo.
eu estou fazendo um trabalho de educação para uma empresa, e acho que aqui a maioria sabe que eu moro em Lisboa, nesse momento eu estou em São Paulo, e ali na Europa eu faço um trabalho para uma empresa que possui uma região em todos os países da Ásia e da Europa. E para nós fazermos uma simples reunião de meia hora é muito complexo, porque o nível de zonas diferentes de tempo, né, de horário, é muito grande. Então, muitas vezes, uma tomada de decisão com executivos que estão no Japão, na Coreia do Sul e em algumas partes, algumas cidades da China, é tomada de decisão, e quando chega o horário dos executivos que estão em Mumbai, ou então que estão em Tel Aviv, Israel, ou então que estejam, por exemplo, em alguma cidade da Turquia, já está atrasado. Então, ou a gente entra no síncrono, ou então a gente tem que se desdobrar como líder para fazer esse tipo de engajamento e de acompanhamento. É muito interessante porque, se nesse fórum a gente pudesse sair dele com uma resolução, eu preciso me dedicar a... E aí eu tenho 3 recomendações práticas. 1, eu preciso me abrir para a questão da tecnologia. Não tem jeito. Tentar evitar aquela psicologia robótica, ou seja, entender que a tecnologia nos ajuda. A tecnologia é a nosso favor, e a tecnologia é controlada, gerenciada e estimulada por nós, seres humanos. 2, que a liderança ficou mais importante ainda. Mas que liderança é essa? A liderança é de todos. A liderança da holacracia, a liderança compartilhada, a liderança que realmente consegue ser alternada. Então, eu posso ter membros da equipe que possam e que vão poder interagir e, de uma forma espetacular, colaborar e influenciar. E a terceira recomendação, a comunicação. Nós, como nunca, necessitamos da comunicação. Então, essas 3 recomendações são recomendações práticas, e cada um de nós deveria fazer um revisitar, né, do que é que eu tenho feito em termos de desenvolvimento nesses 3 complexos e nesses 3 ambientes. Então, a aceitação da tecnologia, os novos modelos de liderança e a nova visualização do que significa comunicação. Por acaso, eu tenho tido muita sorte, porque nas últimas 4 turmas em que ministrei liderança, educação corporativa e a parte de cultura no Procede, eu tenho visto os alunos muito imbuídos, interessados e com excelentes casos, como, por exemplo, da NTT, não é, Rafael? E aí, Rafael, como é que você tem vivenciado isso que eu acabo de mapear? O que é que você pode nos mostrar, compartilhar? E não esqueça da minha pergunta. O que é que foi, digamos assim, a maior desafio para você como líder para entender, operar e ter sucesso, né, nesse novo ambiente, nesse novo cenário empresarial? Conta para a gente, por favor. Bom, Professor primeiramente... Rafael, só um segundo, perdão. Já que o professor Alfredo deu esse gancho de perguntas, eu quero convidar todos, não apenas o professor Alfredo Crasso, mas todos podem fazer perguntas utilizando o nosso chat. Os nossos palestrantes estão aqui para responder e ficaram muito felizes em ouvir a sua participação. Professor Rafael, por favor, agora, pode tomar conta. Boa, obrigado, professor Marcos. Obrigado pela pano de fundo, Alfredo, turma. É isso mesmo, né? Antes de começar aqui me respondendo algumas perguntas, né, as que vão entrar no chat e que o Alfredo colocou aqui na parte dele, vou dar só um pano de fundo que vai ajudar a gente a se perceber, tá? Hoje eu estou como responsável de uma empresa, um dos responsáveis de uma empresa chamada MTT Data. É uma empresa de atuais 5.800 colaboradores, estão espalhados aí por todo esse Brasilzão, tem um faturamento aí na casa de 1,5 bilhões, e a gente tem uma mescla, né, de operações físicas,
operações virtuais e o que a gente chama de hubs, tá? As operações físicas são nessas cidades que estão aí, né? Eu estou aqui em São Paulo, a gente tem uma operação no Rio, Curitiba, Uberlândia e Floripa. É claro que a gente percebe que o mundo virtual é uma baita janela de oportunidade e de possibilidade, é mais barato, é mais efetivo, nos conecta com contingentes que antes a gente não entrava, é isso que a gente chama do virtual. E o Hub é uma estratégia que a gente tem feito para quando a gente começa a ter um coletivo, né, de profissionais em determinada região. A gente vai lá e monta um hub, né? A gente tem feito isso em Recife, a gente tem feito isso em Brasília. Então, a partir aí de umas 60 pessoas, a gente vai lá e monta uma operação física, tá? A gente tem os nossos núcleos de especialidades. Por ser uma empresa de tecnologia, a gente trabalha muito se forçando a estar um passo à frente no que a gente fala aí do hype tecnológico, né, nas grandes agendas de transformação digital. Então, esses centros de especialidades estudam metaverso, IoT e algumas outras práticas. E a gente também tem algumas operações aí com startups e com estúdios de novos negócios, tá? Então, uma empresa que já tem um porte bacana, que tem uma presença nacional e que é uma empresa de TI, tá? Mas isso posto, quando a gente entrou na pandemia, a gente não era assim, não. A gente tinha uma estrutura bem diferente, uma lógica bem diferente. Então, se a gente puder lançar uma casinha, aqui eu trago um contraste. Isso aqui é fevereiro de 2020, tá? Em fevereiro de 2020, um pouquinho antes da gente entrar aí nessa agenda forçada do virtual, a gente tinha uma operação de 1.900 pessoas. Oi, estão me ouvindo? Sim, agora sim, Rafael, pode prosseguir. Desculpa. Deu um pequeno corte. Me mutou. Então, assim, são 4.000 pessoas, né, mais do que dobrou a operação. Isso automaticamente tem representatividade aí no nosso faturamento, mas aqui, percebam, a gente estava numa operação muito orientada ao eixo Rio-São Paulo, Uberlândia, né? A gente continuava tendo os centros de especialidades, mas muito mais restritos, e de igual maneira as outras operações aí do Lab e do estúdio de negócio. Mas essa mudança do perfil da empresa muito rápido traz conosco algumas reflexões importantes que eu acho que vou responder as perguntas que foi colocada aqui pelo professor. Primeiro, com relação à cultura, tá? Eu acho que quando a gente fala de liderança, a gente está muito referenciado à cultura, né? A ser um porta-voz da empresa que a gente representa, a ser um elo também daquilo que precisa ser feito, né? Entregar o resultado, mas também ter a atenção das pessoas, que no fim do dia é a cultura de trabalho, no fim do dia é essa atenção, tá? E aí, gostando ou não, hoje todo mundo é um pouco digital influencer. Os líderes hoje são digital influencers, tá? Então, aquelas pessoas que às vezes a gente vê, os nossos amigos, nossos filhos, vê no YouTube, vê por aí, e tem que ser uma das fontes de inspiração da gente para o dia a dia. Produzir conteúdo, saber se posicionar, se forçar a pegar o celular e gravar um vídeo, hoje é mais efetivo do que juntar as pessoas numa sala de reunião, rodar estratégia de comunicação que não é só o Outlook, a agenda de reuniões que a gente tem, tá? Hoje o líder, hoje como sócio da empresa, eu sou um criador de conteúdo, eu preocupo com os seguidores, com a qualidade daquilo que eu produzo dentro dessa agenda, tá? É um canal que se mescla. Eu lembro lá atrás que a gente falava vida pessoal e a vida profissional. Hoje a vida virtual, ela é uma só. A excelência que a gente aplica na forma de transmitir cultura, ela também é percebida naquilo que é a reunião, naquilo que é o post no LinkedIn, a informação que chega pelo WhatsApp e também a forma como você se posiciona nesse meio. Tá? Muitas vezes a gente não escuta tanto isso, a gente vê mais boas práticas de como organizar uma reunião, uma pauta, mas é uma recomendação que eu gostaria que vocês refletissem. Tá? Eu acho que quando a gente também, né, na pergunta do Alfredo,
né? Fala de liderança, tem uma palavrinha chamada empoderar, né? É justamente você empoderar, né? Você, compartilhar o elo de decisão com os teus colaboradores, com os teus pares, com os teus clientes e tal, tá? Acho que a principal habilidade desse mundinho virtual de um líder é saber empoderar o interlocutor. Tá? Quando você vai fazer um projeto, quando você vai responder um problema, quando você vai passar uma mensagem, saber como fazer com que essa informação se transmita pelos megabytes mais do que pelo olhar, é você conseguir empoderar esse interlocutor. Então, muitas vezes, você tem que fazer uma jornada da atividade, né? Vamos montar um PPT, né? Então, abre aí o slide, vamos fazer juntos. Muitas vezes, desenhar, pegar o controle de uma atividade, fazer uma parte, reforçar para ver se percebeu, passar a missão, né? O chart do Alfredo é muito legal, porque ele mostra lá atividades híbridas e assíncronas, né? Eu acho que o empoderar é você também trabalhar a liberdade responsável, é você conseguir demonstrar, a gente está no isso, vamos lá para o chart, né? O trabalho assíncrono em ambiente virtual, você conseguir transformar o seu interlocutor no empresário daquela atividade. Isso vai tomar o tempo que a pessoa que está recebendo a atividade vai conseguir dimensionar com as ferramentas que tem, com o entendimento que tem, tá? Então, o virtual e o assíncrono, eles têm uma correlação muito importante para você trabalhar esse conceito da pessoa bem entender muito bem. Se você tiver que toda hora ficar entrando, você não está ali do lado, né? Você não está acompanhando, monitorando. Agora, se você consegue empacotar essa atividade, transmitir um sentimento de ownership e gerar essa lógica de liberdade responsável, né? Você consegue ser efetivo, tá? Eu acho que a liderança hoje no virtual, ela passa muito por entender a rede de referentes que você tem do teu lado, tá? Eu acho que o líder hoje, não, por mais que o virtual facilite muita coisa, ele tem que cada vez mais ser um ponto de geração de sinapses, tá? Então, eu sei que a pessoa X, ela consegue ter um skill tal, então, conseguir entender a sua agenda, mas as tuas atividades, percebendo a sua rede, né? Então, eu também convido um exercício super simples, pegar as pessoas com quem você mais se relaciona e montar uma redezinha de relacionamento. Muitas vezes, essas conexões que a gente fazia de outra maneira antes do virtual, hoje no virtual, no remoto, né, a gente consegue jogar de maneira muito efetiva, tá? E acho que o principal soft skill do líder virtual é saber ouvir, tá? A gente vive num mundo ansioso, num mundo que muitas vezes a interação é muito binária e muito limitada. Eu tenho 1 hora para fazer uma reunião, já vou para outra e tudo mais. E a gente tem que ouvir as nossas pessoas. A gente tem que saber priorizar o recado e perguntar como é que tá, entendeu, faz sentido. Algumas perguntinhas dessas que muitas vezes ficam aqui e a gente não faz e tal, façam, tá? Saber ouvir e criar esse espaço com a equipe é o que vai conectar vocês a eles e vai perceber quando a equipe não tá legal. Não adianta empoderar, ser um baita digital influencer, mapear a rede e tal, se as pessoas não estão no melhor momento, tá? Então, pelo menos tem que criar essa condição de perguntar, saber se estabelecer e, principalmente, saber ouvir o que vem ali do interlocutor. Eu acho que, como pano de fundo, é isso. Conseguir transmitir a cultura passa por essas 4 ações um pouquinho gerais, tá? Eu acho que é um primeiro pano de fundo. Tudo bem respondido, professor Alfredo? Sim, muito bem respondido. E nós já estamos, Rafael, vamos entregar para o nosso moderador, o professor Marcos Prachedes, porque nós temos aqui uma série de perguntas já, recebidas de várias formas, então vamos a elas. Professor Marcos, como é que o senhor quer aí organizar essas perguntas? Eu vou passando essas perguntas para vocês.
tanto para você, Alfredo, quanto para você, tá, Rafael? E aí a gente vai batendo uma bola com essas perguntas. Eu percebi, tive a oportunidade de ver que questões importantes como a questão cultural foi abordada, então eu já vou dar um pontapé inicial falando a respeito desse aspecto cultural aqui. A Fernanda, por exemplo, ela pergunta: como desenvolver profissionais em início de carreira? Ela fala isso porque hoje, né, nós não temos mais esse contato próximo presencial. E aí, como é que acontece esse processo? Alfredo, Rafael? Tá certo. Passo a palavra para o Rafa. A minha contribuição é a seguinte: eu acho que primeiro, acho que nós não sabemos ainda o que é cultura. Eu acho que os líderes primeiro, os líderes mais experientes já estavam acostumados a trabalhar em organizações mais estruturadas e entendiam a cultura como recebida. Com o mundo híbrido, parem para pensar nisso, hein? O que é cultura? E aí tem os mitos, os ritos e os símbolos. E eu chamo atenção para isso porque, numa cultura, você cria cultura no momento em que você consegue contar histórias. Aí entra o storytelling. O segundo ponto que eu quero recomendar é que nós estamos num choque maior ainda das questões geracionais. Eu não gosto de focalizar as questões geracionais somente à idade dos executivos. Atenção, mas sim ao grau, se a gente olhar por outro ângulo, ao grau de aderência dos recursos tecnológicos, do quanto eu consigo ser agile. E o terceiro ponto que eu quero recomendar, que eu vi aqui, professor, algumas perguntas sobre a questão de introdução, né, de novos players, de novos profissionais. A gente tem, vocês sabem dessa história, a gente tinha a geração Millennium e todos os profissionais de brincadeira que começaram a entrar no período pandêmico, né? Então, muita gente não se conhece fisicamente, então eles dizem que eles são os pandemials, ou seja, os profissionais que não são milênios mais. Então, você está vendo que não tem mais a ver com a idade, tem a ver com o grau de conexão que eu tive oportunidade ou não de absorver a questão cultural. E aí, Rafa, o que você acha disso, provocado aí pelo professor Marcos? Primeiro aqui, né, saltou uma informação, uma pergunta falando para descrever o mundo híbrido, tá? Aqui tem várias definições, vou colocar a minha e vai ser importante para a minha resposta dos jovens, tá? O mundo híbrido é essa agenda mista entre reuniões e compromissos virtuais e com ações mais físicas, né, presenciais. Então, essa correlação de compromissos virtuais com o físico, tá? Nesse sentido, né, os jovens, desenvolver um jovem sempre foi um desafio, né? Um desafio de conexão, um desafio de entendimento, um desafio de criar experiências que permitam ele subir a montanha, né? Fazer a jornada. E no virtual, exatamente igual, com um benefício. Tá? Eu acho que o grau de exposição às situações que o virtual permite, em termos de reuniões, de atividades, é muito maior. Né? Você consegue criar espaços para os nossos jovens participarem de coisas que até então não tinha tanto espaço assim no físico. Tá? E aqui o híbrido é importante. Ter ações, na medida do possível, presenciais, né? Para dar a devida atenção, para fazer conexões entre as pessoas, né? Os jovens ali, as pessoas novas de empresa, usar o espaço físico para criar um evento e criar essas conexões facilita muito o dia a dia, mas com o jovem é exatamente a mesma coisa e com esse benefício de novas possibilidades, né? Novas agendas. Tá? Verdade, Rafael. Sabe que você comentando a respeito dessa questão cultural, aqui me chamou um pouco a atenção um ponto que a Daniela Veltri, ela coloca. Ela vê, ela também percebe essa questão, né, cultural, e ela tem uma dúvida. Ela fala assim que no modelo assíncrono, nós temos os dois modelos, o assíncrono e o virtual. Quais têm sido as melhores alternativas para se disseminar e manter a cultura da empresa entre os colaboradores, dadas essas questões, dados esses desafios que vocês acabaram de mencionar? Sim. Rafa, quero ouvir você depois, mas, gente, qual é a minha simples resposta para isso?
Nós não podemos olhar para o mundo virtual e para essa nova realidade que traz muitas vantagens, tá? A gente não pode querer fazer velhas práticas para esse novo mundo. Ponto. Nós estávamos extremamente dependentes do seguinte: primeiro, espaço físico, tá? O espaço físico definia o que era o escopo do trabalho. Segundo, o horário. Nós temos ainda existe essa realidade, eu não estou criticando essa realidade, mas nós temos o velho conceito do bater o cartão. Então, eu comecei o trabalho. Aí eu bati o cartão para sair, acabou o meu trabalho. Isso já era, porque a gente está, o tempo todo, a gente cria uma nova realidade. E o terceiro elemento, que o mundo virtual não é uma realidade à parte, é a realidade. Porque, atenção, nós todos estamos conectados nesse fórum, esse fórum é irreal? Não, é mais real ainda do que um fórum, digamos assim, somente presencial. A gente tem a vantagem, então a nossa vida ganha uma nova dimensão. A realidade aumentada vem aí, meus colegas aqui, Alexandre, inclusive, vai falar de metaverso, né? Eu acho que a gente ganha uma nova realidade, uma nova verdade. A verdade é que as realidades são múltiplas. E mais interessante ainda, elas se integram, elas não conflitam. Atenção, elas se integram. Então, esse aqui é o ponto. Eu acho que o líder tem que fazer uma lição de casa. Eu, como também lidero, além de professor, além de um estudioso, eu sou líder, não é? Eu lidero a minha empresa lá em Miami. E eu tenho uma realidade exatamente como esse gráfico que eu te mostrei. Então, eu tenho introduzido novas técnicas, tenho introduzido novos modelos de comportamento para quê? Para criar cultura e manter cultura, para me comunicar efetivamente com essas pessoas, para dar feedback, para delegar e, principalmente, para criar um senso de pertencimento. E isso, eu tenho aprendido muito com isso, mas, ao mesmo tempo, eu tenho ficado maravilhado com essa nova realidade, essa nova realidade. Eu gosto muito da palavra real, realidade, porque é real sim, e a gente está indo para uma outra dimensão que vai, inclusive, nos alavancar cada vez mais. Por isso que eu fiquei muito feliz com o convite de falar nesse primeiro pilar sobre as pessoas, porque tudo começará com as pessoas, né? Não estou dando nem mais nem menos importância da questão das pessoas e decisões gerenciais. O que eu quero dizer é, começa com as pessoas. E isso vai ser potencializado e intensificado quando essas pessoas entenderem que tudo que vem depois não está contra, está absolutamente a favor delas, inclusive feita por elas, que a tecnologia saiu da humanidade, de todos nós, né? Então, é dessa forma que eu vejo. E quando eu vejo o caso do Rafa, por exemplo, vejam que uma explosão dessas, em que você passa de 1.900 para 5.000 pessoas, você tem que ter uma linha cultural muito boa, você tem que ter uma cultura que pode ser multiplicada, que pode ser absorvida, vai ser também, a cultura vai virar, vai mudar um pouco, porque novas pessoas estão entrando, e eu vejo, assim, com muito otimismo, a integração da experiência de profissionais que têm 50, 60, 40, 80 anos, com pessoas que têm 20, pessoas que têm 25, isso já temos que esquecer a idade. Essas pessoas estão conectadas pelo grau de aderência à tecnologia. Acho que esse é o grande segredo. Excelente, Alfredo. E você, Rafa? Não, falou tudo. Eu acho que aqui, se puder fazer 2 complementos, eu acho que o primeiro, nessa relação entre o síncrono e o assíncrono, eu acho que você transmite cultura no síncrono e você afere o impacto no assíncrono, né? Se as coisas avançam sem você estar lá, significa, né, que a rede funciona, que toda a lógica está direcionada, tá? E aí você vai calibrando, como tudo na vida. Tá? E o segundo é esse impacto da rede, né? Eu acho que aí entram coisas que a gente percebe muito no dia a dia, né? Eu acho que não é novidade para ninguém o tema da diversidade, do gender balance,
do ESG, de conceitos que cada vez mais as empresas estão falando, estão percebendo, ainda pode parecer um pouco superficial, mas que no dia a dia, qual é a aplicação prática desses conceitos no virtual, tá? É você enriquecer essa sua rede de atuação. Eu acho que hoje a gente vive na maior janela de oportunidade que a gente pode ter na nossa geração aqui, pego da geração Z até a geração pandêmica aqui, tá? Particularmente, é uma grande ferramenta de acesso, de possibilidades de novos tipos de trabalho, possibilidades de chegar em regiões que a gente não chegava, de criar serviços novos para os nossos clientes, entregando e integrando o todo, né, que muitas vezes não é trivial, tá? Então, eu quero que, assim, acho que temos hoje a grande janela de oportunidade para transformar os nossos entornos, tá? E acho, Rafa, gostei muito do que você falou, né, dessa questão do integrar os entornos. Eu acho que a gente ainda está, eu acho que isso é normal, acho que nós, como seres humanos, ainda estamos muito impactados só com a velocidade com que isso tudo foi introduzido. Porque, olha, sinceramente, por exemplo, com o Alexandre eu tenho ótimos cafés e bate-papos. Eu e o Alexandre, a gente vem falando há 10 anos sobre transformação digital. Não é nada novo isso para a gente. E eu gerencio as equipes híbridas há muito tempo. O que acontece é que a pandemia chamou a atenção da maior parte da população que estava adormecida. Então, o que tem impressionado as pessoas é a velocidade. Mas calma, no stress, porque nós temos muitas coisas boas. E aqui tem uma pergunta muito legal, dizendo assim, e aquela conversa olho no olho? Ô, gente, olho no olho é até melhor no virtual, para ter um pouco de humor aqui. Então, depende, eu acho que depende da maneira como cada um de nós, de novo, qual é o começo da história aqui? É como eu tenho aderência à tecnologia e vejo como ela me beneficia, vejo como ela traz qualidade, né, professor? Eu vou passar para você, para terminar. É como se a gente ainda estivesse no século XIX discutindo se as aulas e se o trabalho poderia ser feito com a iluminação pela energia elétrica. Absurdo, Sim. né? É absurdo. Então, é mais ou menos nessa fase que a gente está, professor. Sim, olha, Alfredo e Rafa, eu quero agradecer muito as participações de vocês, esse conhecimento compartilhado. Nós tivemos aqui muitas perguntas, temos aqui a pergunta do Fauzi, teve a pergunta da Daniela, do Marcelo, Fabrício, a Fernanda Pinheiro, o Fabrício Maia, o Jonathan, o Erson, várias pessoas, muita participação, isso mostra a riqueza que vocês têm trazido para a gente. E eu vou pegar a última palavra que você disse, você comentou, Alfredo, a respeito da questão tecnológica, então eu já vou passar a palavra para o professor Carlos Luporini, que vai abrir o segundo painel a respeito da tecnologia.